Olá, boa noite, amigas, amigos do Despertando Mulheres. Hoje nós estamos aqui com o nosso programa. Como toda segunda-feira às 20 horas, temos esse encontro marcado. Hoje eu estou com a doutora Carmela aqui comigo, temos muito para falar com você, minha amiga, que já está aí na audiência, vai compartilhando o link, vai compartilhando com suas amigas, familiares, para que todas possam receber, como sempre, informação de qualidade aqui pelo Power Stream do nosso estúdio, aqui no Shopping Total. E eu quero dizer para você da alegria de estarmos cada segunda-feira trazendo mais informação, trazendo mais orientação para você, mulher em especial. Embora os nossos assuntos venham contemplar toda a família. Aqui do Shopping Total, como eu disse, né? Nosso apoiador, Shopping Total, Móveis do Bem, Móveis para a Vida Toda. Siga lá no Instagram, Móveis do Bem. Se inscreva no nosso canal do Power Stream. Também me siga lá no Instagram, @andrea.fioravante. E hoje nós vamos falar sobre a mulher ocupando espaços de poder, a mulher em espaços de poder. E nós estamos aqui com a doutora Carmela, como eu já disse, que ocupa alguns espaços de poder e que está também pleiteando uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público. E ela tem muito a compartilhar comigo e com você. Lembrando também da coordenação do nosso programa de Andréia de Vargas e da direção-geral do nosso amigo jornalista Fabiano Brasil. Doutora Carmela, boa noite. Boa noite, seja Andréia. Muito boa bem-vinda. noite, todo mundo que está assistindo. Prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa do programa, achei excelente o espaço. Seja muito bem-vinda. É um espaço para nós mulheres estarmos trazendo informação para outras mulheres. Informação, orientação, também acolhimento, porque nós nos colocamos à disposição das mulheres para continuar, né, conectada com elas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, para podermos estar dando esse acolhimento, né, estendendo além do programa um acolhimento a essas mulheres. Eu quero que tu fale um pouco, doutora Carmela tem um vasto currículo, e hoje eu dizia para ela, me manda um mini currículo, doutora Carmela,
Mas eu vou apresentar um pouco da doutora Carmela e ela também vai complementar a apresentação dela. Ela que é mulher, que é filha, que é mãe, né? Mãe de duas lindas crianças. Doutora Carmela, que também é advogada trabalhista. Advogada trabalhista, mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas, editora do jornal Estado de Direito, primeiro jornal, acho que jurídico, liderado, editado por uma mulher. Olha só. Né? Já vai fazer 16 anos esse ano. Também ocupo a Academia Brasileira de Direito, que como membro, né, fundadora, e integrei a primeira diretoria, né? Aquelas academias, para quem não sabe, né, tem a Academia Brasileira de Letras, a Academia Brasileira de Matemática, então tem vários segmentos, e também tem a Academia Brasileira de Direito, que é voltada para o público do direito, de pessoas com notório saber, e lá, né, a gente sabe que ainda é um espaço de expressão e de divulgação da pesquisa científica muito a se conquistar pelas mulheres. Somos poucas ainda, mas ainda há de alcançarmos mais essas cadeiras aí, se Deus quiser. E o teu projeto sobre direito no cárcere? Bom, eu vou falar, se tu me permitir... Vai apresentando todas as frentes que tu está. Tá bom. Eu creio que a doutora Carmela, falando desses espaços que ela ocupa, ela vai melhor falar do que eu, e ela vai apresentar um pouquinho de cada espaço que ela ocupa, para nós depois irmos falando, e também destes livros que aqui estão. Temos muito para falar nessa noite, vai compartilhando aí. Doutora Carmela. O primeiro ponto, né, que eu acho que é importante dizer para quem está assistindo é que não adianta a gente ficar no plano teórico se não conduzir junto com a prática. Então, eu sempre procurei alinhar esses dois mecanismos, principalmente no âmbito do direito junto, para mostrar que é possível, enquanto mulher, ocupar espaços deliberativos e levar ideias importantes para mudar a sociedade, o pensamento centrado ainda muito no masculino, né? E pluralizar mais esse olhar. Para isso, eu digo que o jornal Estado de Direito era como se fosse a raiz de uma árvore, né, que representada pela minha mão, e os galhos de árvores dos projetos, porque a gente precisa divulgar o que é o direito, o que está na legislação, mas como é que as pessoas vão colocar isso em prática? Então, se eu ficar apenas no discurso teórico, embora já seja uma protagonista, né, como editora de um jornal jurídico pioneiro no país, né, na liderança liderado por uma mulher, né, lá em 2005, quando eu lancei, e ainda num universo totalmente masculinizado, né, essa dimensão do feminino ela foi se abrindo muito mais nos tempos atuais, né? Então, assim, agora nós temos ainda muito mais visibilidade para as mulheres, mas ainda não é suficiente. Daí, desses projetos veio o Samba no Pé e Direito na Cabeça, que é esse livro aqui, que eu vou pegar aqui para mostrar, primeiro, esse livro aqui, junto com a prática, que é uma forma de a gente mostrar como o samba desencadeia a participação espontânea na democracia e mostrar, a partir das letras de música, como a letra que a Alcione conta, da Maria da Penha, né? Comigo não, violão na cara que mamãe botou Zé Ruela nenhum, bota a mão, se tentar me bater, vai se arrepender. Então, eu cantei um pedacinho errado, mas a ideia é pegar as letras de música, seja do Bezerra da Silva, seja de vários artistas, né, vários compositores, e debater o direito dentro da canção, né? Ou a questão da política, né? Que fala que ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da massa, foi lá na tendinha, bebeu cachaça, né? Então, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe prender. Então, esse é um exemplo de uma outra letra de música. Então, a partir disso, tem esse livro, e daí veio as práticas que a gente fazia, apresentações com samba, né? Levava esse lado da arte junto, justamente que eu sei que tu gosta das neurociências, porque nessa linha do projeto do jornal, sempre eu trabalhei o direito, a arte, as neurociências, a tecnologia, e tem mais direito, arte, neurociências e tecnologia. Por quê? O direito na sua forma mais ampla. Então, se eu vou trabalhar com o jornal, eu tenho que mostrar todas as dimensões do direito. Direito à saúde, direito à memória, direito à família, a direito no cárcere. Então, todas as vertentes que se possa imaginar,
Isso tudo no jornal, nesse espaço do jornal. Isso, daí veio os projetos, daí com isso, as artes, veio essa ideia do livro do Samba no Pé. Até eu não trouxe o outro livro, que eu tenho um livro sobre direito e cinema brasileiro, direito no cinema brasileiro, daí a gente analisa o cinema brasileiro e fala como o cinema ele pode mostrar essa perspectiva através dos filmes, das mostras de exibição. Então, o cinema e a questão das artes, por exemplo, um projeto que eu ajudei a realizar, o Arte Inclusão, que trabalha a vertente da pintura, né, com Pollock, Kandinsky, as manifestações levando arte para as crianças que estão em situação de acolhimento institucional em abrigos de criança. E daí veio um desses projetos, que eu não vou falar de todos, que é muita coisa, veio o Direito no Cárcere, que é um projeto que ganhou bastante notoriedade, porque ele é um projeto que também uma mulher, né, dentro do cárcere, um lugar cheio de preconceitos, com muitos estigmas, né, e uma cultura ainda muito punitivista, se encontra presente lá dentro, diante dessa história que a gente vive no Brasil, de que ainda se vê a pena do cárcere, que ela ultrapassa o que a lei diz, né? É muito mais do que uma pena de prisão, é uma pena de indignidade. Então, lá no Direito no Cárcere, a gente trabalha o direito à memória no sistema prisional, trabalha a questão dos vínculos familiares. Então, qual é a importância da mulher na família do detento, como é que os filhos são elos que contribuem para a ressocialização das pessoas que estão privadas de liberdade. Então, é uma área bem vasta, né? Vocês imaginem todos os direitos que uma pessoa presa deveria ter garantido dentro do cárcere, que não são poucos. Mas a verdade é que a lei de execução ela não permite, ela permite, mas a prática, digamos assim, o aspecto formal está lá. O material é que a gente, digamos assim, o direito material, né, viver a realidade das leis é uma conquista que é muito difícil e que por todos nós que nos encontramos numa situação de protagonismo enquanto cidadãos e cidadãs, temos que intervir na sociedade para garantir que essas pessoas, e que nós, né, mulheres, possamos estar aonde nós desejamos, aonde nós quisermos estar. O lugar de mulher é onde ela quer estar. Exatamente. E, doutora Carmela, é importante, né, tu pontuasse com relação à tua apresentação, 2 projetos, né? Sim. O jornal e o Direito no Cárcere. E eu acho importante nós falarmos sobre isso que tu estavas falando agora, da mulher ainda num meio muito masculino, né? A mulher ali, quando tu desenvolve esse projeto Direito no Cárcere, que tu fala das famílias, e que tu fala de todos os direitos que a pessoa que está presa, que o apenado tem, e que na realidade tem no papel, na teoria, mas não tem na prática, né? Talvez alguns até possam ter o seguinte pensamento, né? Que por que tantos direitos? Porque se está lá é porque fez algo contra a sociedade, contra outra pessoa, enfim. Contudo, nós precisamos ter um olhar para o nosso direito penal, né? Onde nós sabemos que ele é um direito preconceituoso, às vezes, né? Não vamos entrar, né, nesse viés, mas enfim. O que eu quero é registrar nesse momento a visita que nós fizemos. Sim, né, na semana passada. Semana passada, eu e a doutora Carmela, ela representando a Ordem dos Advogados do Brasil pela Comissão de Direitos Humanos, ao qual fomos colegas, e ela tem um trabalho excepcional dentro da comissão. Nós, junto com o superintendente do trabalho, né, junto com o doutor Getúlio, junto com o Laciro, meu colega de secretaria, eu pela Secretaria do Trabalho de Estado, lá estivemos na penitenciária de Canoas, a 1, a 2 e a 3, né? E vimos lá uma série de trabalhos sendo desenvolvidos pelos apenados. É uma outra realidade, né, Andréia? Uma outra realidade. Tu que está acostumada, né, com Central, eu que já tive muita experiência durante todo o período que eu advoguei no crime, algumas penitenciárias, alguns presídios aqui do estado. Canoas é outra realidade. E aonde vimos meninos, né, doutora Carmela? Meninos de 19 anos. Muito jovens. Muito jovens, mas que lá dentro existem 9 empresas que desenvolvem trabalho lá, e onde o apenado está trabalhando, está produzindo, onde realmente ele está sendo recuperado, onde ele está podendo para sua família trazer mais dignidade.
Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é importante. Qual foi o teu impacto? Não, eu acho que antes de chegar lá, eu preciso dizer assim, dentro desse panorama das mulheres no cárcere, no Rio Grande do Sul, desde 1959, quando foi fundado o Presídio Central de Porto Alegre, nós não tínhamos uma mulher na liderança da cadeia. Então, esses últimos anos, nós temos a Major Ana Maria, que é a primeira mulher a estar à frente da casa prisional. Então, ocupando um espaço de poder. Espaço muito importante. E a partir do trabalho, né, do que eu visitei com a doutora Andréia e o que a gente visitou no Presídio Central, é que, com certeza, a gente tem dois panoramas muito distintos, né, de estrutura do lugar, né, em que a gente sai de uma cadeia, que é o Presídio Central, superlotado, onde não tem espaço para ter empresas, assim, em nível estrutural, né, muito populoso, né, tem muitas pessoas presas, e não tem essa dinâmica de espaço mesmo, físico para atendimento, né, desde o cheiro ser diferente, a condição da alimentação, mas isso a gente precisa deixar muito claro, não é por falta do empenho da Brigada Militar. A gente sabe que justamente essa cultura que nós temos de punitivismo, de que as pessoas estão lá porque elas realmente cometeram um crime, né, tipificado na lei, mas nós temos que avaliar quais foram as oportunidades que antecederam essa situação. E a família, né? E a família. A família, porque também. A família está lá fora. Se ele fez, ok, foi um ato dele, mas e a família? Por que a família vai pagar também, né? São vários elementos, né? Então, eu acredito muito que, como a gente não pode olhar apenas a pessoa pelo que ela cometeu, mas desde o abandono, por exemplo, ele pode ter sido violentado sexualmente quando era pequeno, ele pode ter passado fome, inclusive essas coisas que eu estou falando da fome, pode parecer besteira, mas neurocientificamente falando, a gente sabe que as pessoas que passam por situações de extrema pobreza, elas têm dificuldade. De abandono, de não pertencimento. Tem muito mais dificuldade desse empoderamento para a autoestima. Então, em conseguir um trabalho formal é um caminho mais difícil. Até porque... se eu digo CEP da onde eu moro, já me classificam do lugar da onde eu vim. Então, é muito importante que a gente, através desse projeto, que é um projeto que já é laureado, né? Se não me engano, já ganhou o Prêmio Novares, se não me engano, lá o trabalho na PECAM, que esse tipo de prática, né, seja pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas em outros estados também se propague, porque nós precisamos, enquanto sociedade, ter um olhar mais fraterno, né? E essas famílias que estão lá, elas já sofrem o rótulo de ser uma família de uma pessoa que está encarcerada. E hoje eu recebi uma ligação e eu fiquei muito, assim, muito triste, sabe? Triste mesmo, assim, porque não é uma coisa... Não que a gente sabe que existe a extrema pobreza, mas é uma coisa, assim, que a pessoa mandar uma mensagem para ti dizendo que não tem o que comer, dá para 10 filhos, é uma coisa assim que tu fica muito, muito, muito tocada com o abandono que se tem e que nós precisamos, lógico, exigir do Estado que haja um apoio, né, um amparo social, mas também, enquanto sociedade, criar uma rede de acolhimento, porque essa família que me ligou é de uma das pessoas de um preso que tá preso, então ele não está no mercado formal, né? E está lá, né? Cumprindo a pena dele, e tem essas crianças lá que a gente está fazendo campanhas. E o quanto esse preso trabalhando lá dentro do presídio, produzindo, né? O quanto ele vai estar contribuindo com a sua família. Eu acho que é importante a gente ressignificar a questão do cárcere, o tempo no espaço prisional, né? Até nós chegarmos digamos assim, aquela perspectiva da luta antiprisional, de a gente avançar para uma sociedade que encare quais realmente os tipos de crime que deveriam ser crimes de privação da liberdade, né? Porque se a gente for analisar o panorama que nós temos de pessoas encarceradas, nem todos os crimes contra a vida é um número muito menor como em relação ao crime de tráfico de drogas, né? Então, assim, é só um exemplo para a gente analisar que tipo de política pública nós poderíamos adotar enquanto governo do Estado, e um olhar também para essas pessoas que
que são vistas como, né, bandido bom é bandido morto, tem mais aqui. E também um dado importante também, doutora Carmela, que eu estava num evento do Estado de políticas públicas, né, para as mulheres, então, do sistema prisional, e aonde veio a informação e de algo que eu, embora tivesse advogado muitos anos no crime, eu nunca parei para pensar sobre essa informação, ou seja, dia de visita, tu vai no presídio masculino, qual é a maioria do público? Feminino. Sim. Das visitas. Então, são as mulheres que vão visitar. Enquanto que tu vai num presídio feminino, não tem visita. Não tem aquele, nem perto daquele número de visitas, né? Então, a mulher presa, ela recebe bem menos visita, e quando recebe, a visita é de uma mulher. Daí, de repente, a nossa ouvinte aí pode dizer o seguinte, ok, mas é porque o marido dela está preso, o companheiro dela está preso. Mas o que nós devemos, e para a gente fechar aqui esse ponto, para te falar de tantas outras coisas que nós temos para falar, mas nós precisamos ter esse olhar, sim, né? A doutora Carmela tem todo esse trabalho com relação aos direitos aí do preso. Eu advoguei muitos anos na área criminal, sou pós-graduada nesta área. Eu acho que todos, doutora Carmela, pela minha fé, todos nós merecemos uma oportunidade, merecemos uma chance, todos nós precisamos e temos direito a uma defesa, falando espiritualmente. E se eu for trazer para o mundo natural, todos nós temos direito, sim, à defesa, todos nós somos sujeitos de direitos, e não vamos estar julgando e condenando. Eu falo pela minha fé assim, ó, que para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. E todos nós estamos sujeitos a sim cometer um erro. Mas não é porque cometemos um erro hoje que nós jamais vamos nos recuperar, não é porque a pessoa está presa hoje que ela não tem direito a condições, a políticas públicas, a condições que venham a recuperá-la. Eu creio na transformação das pessoas. Este programa é um programa que nasceu do Projeto Despertar, que crê na transformação de vidas, né? Eu creio, e eu quero te dar os parabéns por esse trabalho, por te preocupar com essa população que não não tem tantos olhares e tantas ações para com ela, porque, entre aspas, a opinião pública às vezes pode não ser favorável. Né? Obrigada, André. E assim é uma. E te pedir um olhar para as mulheres também. Eu acredito, um projeto maravilhoso ali no Central, mas vamos olhar para as mulheres. Eu acredito também. Assim que esse até é importante assim. Eu já sempre fiz assim. Eu acho que nós, enquanto mulheres, o protagonismo, né, que eu já assumia pelo jornal Estado de Direito, e daí fui fazendo outros projetos até chegar ao cárcere. Eu entrei, a primeira vez que eu entrei dentro de uma delegacia, tinha 500 presos em Nova Iguaçu. Se vocês botarem Marcelo Iuca, delegacia Nova Iguaçu, 52ª DP, primeiro, acho que é segunda, e Orlando Zacconi, que era o delegado de polícia, eu entrei nessa delegacia há mais de 10 anos atrás, e eu saí de lá transformada, né, no sentido assim de que eu iria fazer alguma coisa para essas pessoas. E acabou, eu já fiz um trabalho com mulheres no presídio de Guaíba, mas até por uma questão de distância e acesso à administração, acabei conseguindo conciliar melhor no presídio central. E foi para vocês terem uma ideia, enquanto mulher, né, quando eu entrava no presídio, os brigadianos tinham, naquela época, há quase 11 anos atrás, um cacetete, assim, e eles batiam no chão, né? E não falavam coisas agradáveis, né? Assim, coisas negativas, o que eu estou fazendo lá e tal. E hoje eu tenho uma relação muito diferente com a brigada, o respeito, que a maioria são homens. Agora nós temos a Major Ana Maria, que está à frente da cadeia. Então, existe um outro diálogo institucional, justamente porque nós temos que olhar para o preso e para as suas famílias. Nós temos muitas mulheres visitando os detentos. O Estado ele precisa criar políticas públicas para essas mulheres, porque elas também passam por grandes dificuldades. Teve uma vez que eu recebi uma mensagem dizendo, mas o preso recebe auxílio reclusão. Eu disse, bom, mas o preso não fica com auxílio reclusão. O dinheiro ele vai para a sua família. Essa família tem filhos também. Essa família não pode ficar à margem da sociedade. Ela precisa de inclusão para que não se propague uma cultura de invisibilidade, de marginalidade, que a gente sabe o que leva à marginalidade.
né? Esse caminho a gente já sabe, leva à exclusão, leva ao anti-direitos humanos, à anti-cidadania, né? E falando em anti, eu vou pegar o gancho. Lá. Tá aqui, ó. Deixa antes eu mandar uns beijos aqui, doutora Carmela, que eu mando sempre uns beijos aqui, uns abraços. E quando eu esqueço, me mandam assim no WhatsApp, tu não mandou beijo para mim. Então, vamos lá. Tem. Quero mandar um beijo para a Rose, que está nos assistindo lá em Barra do Ribeiro. Mandar um beijo aqui para minha mãe, que está sempre na audiência, para Celesteli, para Adriana Fraga, para Oswaldo Canabarro, pastor Oswaldo, Beth Andriotti, Cirlei Martins, pastora Shirley, para a Aline, que nos assiste, também aqui para Solange, para Mari, para a doutora Líbia. A Líbia está dizendo assim, ó, boa noite, colegas maravilhosas. Beijo, doutora Líbia, que esteve conosco aqui semana passada. Thaís, que nos assiste, Hugo Larroque, que está aqui nos assistindo. E lá no YouTube, um beijo para todos, porque eu estou acompanhando aqui pelo Facebook. E eu estou no YouTube aqui, eu vou mandar, então eu posso mandar Manda beijo aí. José Souza Almeida, boa noite. Edson Almeida, boa noite. Beijo. Gabriel, ele escreveu aqui. Carmela, parabéns pelo trabalho e pela tua história de luta no direito, a partir dele lutando através das diversas ramificações. A minha tia, a Darzisa, assistindo. A minha mãe também, beijo, mãe, agradeço todo mundo que está assistindo aí, a plateia. E que vão nos assistir, doutora Carmela, porque fica gravado. Muito legal. Então, Andréa... Fala um pouquinho sobre... Falei Andréa, mas a gente gosta de dizer doutora Andréa, né? Porque a gente é doutor desde que a gente ganha nossa carteirinha, nossa carteira como advogada, para a gente poder atuar em defesa da sociedade. Bom, esse livro aqui falando sobre anti-cidadania, anti-direitos humanos, anti-democracia, todos esses antes, surgiu essa ideia do professor José Eduardo, que é um professor português, catedrático da Universidade de Lisboa. Ele me convidou para fazer parte da edição brasileira, que é a direção dos antes, até está fechado, mas eu vou abrir ele aqui. E esse dicionário começou em 2004, a ideia desse projeto. Daí passou os anos, a gente conseguiu reunir cerca de 30% dessa obra aqui, ela é sobre o direito, e eu acabei entrando na coordenação assim, a partir do momento que eu me apaixonei pelo projeto, que é uma obra que fala um olhar do prisma dos contrários, né, na observação crítica dos discursos de oposição, de conspiração, de negação e de direitos e do olhar sobre o outro, né? Então, eu falei sobre antidireitos humanos. E para dar um exemplo do que é antidireitos humanos, é desde aquela ideia de que o bandido bom é bandido morto, isso é uma negativa de direitos humanos. Porque... E só um pouquinho, doutora Carmela, também o que eu penso quando se fala isso, né? Não só como advogada, mas como ser humano. Esse bandido bom, que é um bandido morto, segundo algumas pessoas, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem uma companheira, uma esposa, ele tem filhos, né? Então, o quanto é fácil nós julgarmos, mas o quanto a nossa sociedade está precisando de empatia, de compaixão. Eu acho que esse olhar de a gente não enxergar o outro é um olhar que a gente precisa trabalhar. E eu acho que quando eu comecei o projeto O Direito no Cárcere, quando eu vi esse projeto do Antes, eu vi uma oportunidade de não transformar só a minha vida, né? Porque a gente começa a ter uma perspectiva de um olhar diferente a partir do momento que a gente se aproxima com as, digamos assim, as mazelas sociais, né? Então, o presídio central é um lugar onde ninguém quer entrar, onde poucas pessoas querem entrar para querer ajudar. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas, precisa levar direitos humanos para essas pessoas também, para que elas possam ter uma perspectiva de vida fora do cárcere, né? E eu acredito, eu tenho amigos que são ex-presidiários, né? E que me ajudam hoje, nos dias de hoje, como voluntários, e isso mostra, através do testemunho deles, mostra essa capacidade de ressignificar uma experiência tão traumatizante que é passar pelo cárcere, e dar uma volta por cima, transformando a sua vida pessoal, né? E esse dicionário, então, ele vem nesse sentido, agora vai para a segunda edição, tem 107 verbetes, eu escrevi sobre antidireitos humanos e trago um exemplo aqui que te lembra, com certeza, o Jair Kirsch, lembra? Ele é fundador do movimento Justiça e Direitos Humanos, e no Rio Grande do Sul,
E ele é uma pessoa muito importante na história brasileira, porque ele fundou esse movimento do Justiça e Direitos Humanos na época da ditadura militar. Então, eu vou ver aqui o movimento, vou botar aqui, movimento Justiça e Direitos Humanos. Eu acho que é importante, quem não conhece o trabalho dele, é importante, Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Ele faz um trabalho que ele entrega todos os anos prêmios de direitos humanos ao jornalismo brasileiro, né? Então, ele traz pautas voltadas a tudo que vocês possam imaginar, a temas que são de interesse da sociedade. Então, quando são negados esses direitos humanos, a gente precisa dar visibilidade. E essa fundação que ele fez na época da ditadura teve o seu registro negado. Então, eu mostrei que a ausência do registro dessa ONG, né, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, era um exemplo de negação de direito. Então, a partir do momento que a gente não tem o direito a inscrever, constituir juridicamente uma entidade, nós temos uma negação de direitos humanos, porque ela é uma entidade representativa da sociedade ao interesse público. Então, eu acho que isso é só um exemplo, né? Mas nós temos várias frases que eu analiso de políticos que são negacionistas. É um negativo, quando tu nega, tu nega os direitos humanos. Nego a existência de uma pessoa que é gay, a existência de uma mulher, né, que a mulher tem que ganhar menos que o homem, e isso aí a gente vê. Inclusive, eu participei agora, pegando o gancho das mulheres, do movimento de paridade, né, tem um Instagram Paridade, que discute justamente a inclusão das mulheres nos espaços deliberativos. E daí, com essa questão, teve uma postagem que eu fiz no Instagram questionando o número de... Foram 3 homens indicados a serem ministros para o TST, né? Foram indicados pelo Conselho Superior. E eu fiz uma crítica, por que não tinha mulheres? Daí eles falaram assim, mas pode ser que não tenha mulher competente. E olha, isso a gente ainda escuta nos dias de hoje. Então, assim, é muito, muito, muito preocupante. É a mesma coisa. Desqualificar as mulheres, né? E é a mesma coisa que eu ouvi semana passada, né? É um ano eleitoral, eu não posso deixar de falar isso, de contribuir com a vida das amigas que participam do programa toda segunda-feira. E eu ouvi de uma pessoa dizer assim, não, mas é a mulher, olha só. Tu vai me dizer qual que é o anti agora, doutora Carmela, me ajuda. A pessoa disse, não, Andréia, a mulher, ela que não quer participar da política, os partidos estão desesperados sempre atrás, é a mulher que não quer, colocou a culpa na mulher. Daí eu me empoderei numa postura, e daí tu te candidatou. Entendeu? Me empoderei e disse assim, eu disse, amigo, peraí, só um pouquinho. Nós estamos vivendo uma situação particular em uma instituição, que nós somos quase 60 e só tem 4 mulheres. 60 líderes regionais, só tem 4 mulheres. Agora foram empossados 4 novos líderes, me diz onde é que tem uma mulher? Não tem. Na política, a mulher é chamada para ocupar, simplesmente preencher aquele percentual de 30%, porque o 30% não é para a mulher, 30% é para preencher um requisito. Ou seja, assim, posso ter 70% de candidaturas femininas e 30% de homens. Sim. Só que os partidos estão atrás, mas muitas vezes é para a mulher o quê? Só preencher um número. E daí eu lembro da Bianca Tesselli, que esteve aqui e falou algo que me impactou. Ela disse assim, eu fui candidata não para preencher uma vaga ou um número. Né? Mas hoje os partidos, a maioria, não permitem o crescimento da mulher. Por quê? Daí tu ouviu, talvez não se tenha tanta mulher competente. O que podemos ouvir dentro dos partidos? Talvez não se tenha tanta mulher competente. Ou interessada em política. A mulher não quer, a mulher não é que a mulher não queira, é que a política, e eu vou usar aqui uma frase de um amigo meu, do Oswaldo Oliveira, há muitos anos atrás ele disse, Andréia, a política é fêmea, mas ela gosta de macho. Ou seja, a política, ela é feminina. Contudo, nós temos uma maioria maciça de homens, mas lembrando que em Porto Alegre já temos quase 1/3 de vereadoras, um grande avanço na capital gaúcha, que sempre é pioneira em muitas áreas. Mas, doutora Carmela, dói, né? Dói tu ouvir que talvez não se tenha mulheres competentes e dói eu ouvir dizer que os partidos estão atrás e a mulher que não quer. A mulher não participa tanto de política porque não é dado o espaço para a mulher participar, um espaço igual o espaço que se dá para homens. As mulheres são competentes, sim. Nós precisamos fazer com que haja uma união das mulheres, né, e dos homens junto com as mulheres para que se tenha paridade, né, na escolha da lista sextupla, ou qualquer lista que nós que tenhamos, que sejam de cargos de notório saber, que
que sejam indicados pelo Conselho Federal da OAB, pelas seccionais do Estado, né, que depois vai para a sabatina. Tudo isso é muito importante, porque o regime democrático brasileiro, ele só será, até me engasguei, só será efetivado se nós tivermos a pluralidade de olhares. Enquanto nós tivermos apenas o regime democrático no âmbito formal e nós não tivermos aquelas cadeiras ocupadas por nós, mulheres, nós estaremos vendo outras pessoas querendo dizer aquilo que nós... Aquilo que, na verdade, nós é que sabemos bem dizer. Eu digo assim, doutora Carmela, nós, mulheres, sabemos a dor que a mulher passa. Por exemplo... quando não tem uma vaga numa creche para um filho. O pai entende? Entende. Tem pai que também é pai solteiro, vamos dizer, como tem essa expressão que eu não gosto, acho ridículo a mãe solteira, mas enfim. Quando tem o pai, que ele é o chefe ali de família, a mãe não está presente, ok, é ele que vai atrás da escola, ele que vai atrás da creche, ele que leva o filho no médico. Mas a maioria ainda é de mulheres. E quem melhor vai saber falar das necessidades da mulher do que uma mulher? Um exemplo que eu vou dar comigo, que aconteceu quando eu fui fazer uma seleção para o doutorado em políticas públicas. Eu não passei no doutorado. Continuo estudando, mas não passei no doutorado. Eles perguntaram na banca do doutorado como é que eu ia fazer. Eu estava grávida, né, do meu primeiro filho. Eles perguntaram como é que tu vai fazer para cuidar dos teus filhos e estudar. Eu disse, bom, pergunta para um pai como é que daí não, e daí na hora eu fiquei assim, gente, ficou surpresa com a pergunta. Eu disse, meus filhos são inspiração para mim. Foi isso que eu disse, assim, eu não consegui responder, eu fiquei assim sem reação, perplexa com o tipo de pergunta. Isso foi há anos atrás, né? Daí depois eu pensei, bom, eu poderia ter anulado aquele concurso. Uma outra vez eu concorri a um cargo de ouvidora da Defensoria Geral aqui no estado do Rio Grande do Sul, e daí nos bastidores eu fiquei sabendo porque não me chamaram, que eu tinha acabado de ganhar neném. Então, assim, são coisas muito difíceis, né? Porque a mulher, ela não pode ser mãe e profissional. Então, é uma coisa que nós temos que lutar, né, para que a maternidade ela não seja vista separadamente e separado da mulher. Se a mulher é mãe, ela vai carregar o filho no braço, ela vai amamentar, né, ou mesmo como advogada trabalhista, de uma situação que eu enfrentei, eu estou ainda lactante, né, e uma sessão no tribunal perguntaram, mas não sabia que mulher lactante tinha direito à prioridade. Daí eu estava muito concentrada em defender a causa, né? Daí eu não quis discutir com o desembargador, mas o desembargador falou de trabalho. Daí os outros dois desembargadores, eles pediram a palavra e eles fizeram, assim, a minha melhor resposta. E eu fiquei muito feliz que foram dois homens a falar sobre que se tem fila no supermercado para idoso e para gestante ou para lactante, que também a gente tem que ter um olhar para a mulher que está com o filho do outro lado da tela do computador inclusivo. Por quê? Mesmo que eu esteja na minha casa trabalhando com o filho, igual eu tenho que parar para amamentar, igual eu perco a concentração para fazer uma sustentação oral. Então, se eu dependo de outra pessoa para estar cuidando da criança, ainda mais em meio de pandemia, né, que a gente sabe que as coisas, agora que começamos a ter uma abertura, né, de creches, de escolas, mas que não estava assim. Então, imagina a situação. Eu ganhei, né, na sustentação oral, ganhei a causa, mas eu ganhei mais ainda, assim, não desmerecendo a causa. Fiquei surpresa e muito feliz com o olhar dos desembargadores fazendo essa perspectiva, dando essa opinião, né? Sim. E, doutora Carmela, o nosso tempo voa. Olha o que a doutora Líbia está dizendo, a questão da paridade de gênero está relacionada ao tema da semana passada, Mulher no Espaço de Poder. Ela falando aqui, e daí eu quero mais uma vez ressaltar, antes de nós irmos para o último bloco, vamos ver aqui, mas eu quero mais uma vez ressaltar a minha alegria, né, estando presente na posse dos conselheiros da OAB do Rio Grande do Sul semana passada, e tu também estava, e de eu poder olhar lá para o palco e ver quantas mulheres lá, né? E eu acho que eu comentei isso contigo, a minha alegria de ver quantas mulheres estavam lá. Eu fiquei assim arrepiada, não só de ver as mulheres, mas as pessoas, né, homens e mulheres negros. Né? É uma situação que hoje
com certeza eu parabenizei cada um deles e disse que nós estamos dando um grande passo para a construção de uma cultura que ainda há muito a se modificar, né? Porque agora, com eles nesse espaço deliberativo, eles vão poder lutar por pautas afirmativas, e isso é fundamental para que a gente faça a instituição enxergue esse olhar transversal, um olhar transversal. Nós não podemos ter um olhar machista, feminista, majoritariamente masculino, né? E também eu gosto muito de algo que eu estava ouvindo o deputado Jefferson Campos, de São Paulo, falar. O que o deputado Jefferson Campos falava? Ele disse assim, eu não sou o deputado de todos, eu sou o deputado daqueles que eu represento. Por exemplo, eu não defendo tal e tal causa, eu não sou o deputado deles. Eu sou o deputado desta parcela da comunidade, mas tem o deputado de cada parcela da comunidade, cada um defendendo seus interesses. Perfil e é esse conjunto, né? E é esse conjunto, cada um representando a sua base, que forma democraticamente o todo. E eu achei isso interessante, porque, que nem tu falasse agora, né? O número de negros. Uhum. Então eu vi assim, e não é só para ocupar uma vaga, para ocupar uma cota, mas eles em espaços ali de decisão mesmo. Sim, né? Eu acho que, inclusive, indo para o tema que é uma das pautas que eu acho muito importante trazer para o público, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos atualmente 11 homens. Mas daí agora 11 homens desta vaga que tu estás concorrendo, sim, né, doutora Carmen? Lá, nesses 11 homens, temos 3 vagas em aberto. Na perspectiva de que possamos ter uma mulher ou duas, eu e a colega Sandra Krieger, ou uma das duas, porque para que vocês tenham dimensão do que é o Conselho Nacional do Ministério Público, isso, ele fiscaliza todas as atribuições, né, abuso de autoridade dos membros do Ministério Público, e ele tem o dever de promover e estimular o regime democrático, as garantias de interesse público. Então, essa perspectiva, por exemplo, quando vocês veem um outdoor de uma pessoa que está eleita no poder e que está no interior do Estado, que a gente sabe que tem, isso é crime de abuso de autoridade, e isso tem que ser denunciado. Essas práticas, por exemplo, de cultura de formação e de como os ministérios públicos, eleitoral, do trabalho, federal, porque são vários ministérios públicos vinculados a esse Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse órgão ele tem uma função muito importante em dar as diretrizes de formação humanista para que seja tomada a decisão em interesse da sociedade, em defesa da sociedade. Ou seja, se a gente tem hoje uma cultura ainda muito punitivista, que prende as pessoas que compraram ou que roubaram, digamos assim, 1 litro de leite, quando aqueles crimes de miserabilidade, né, que a gente sabe que tem outras alternativas para serem tomadas, o Ministério Público ele tem que ter uma cultura diferente. Né? Nós temos que saber diferenciar o que é realmente plausível de interesse público e o que seria mais adequado para um tipo de caso desse, né? Em que a pessoa está morrendo de fome e vai lá e vai roubar ou vai furtar um pedaço de carne. Né? Então, nós temos que ter uma ponderação nisso, e para isso, embora o Conselho Nacional do Ministério Público ele não intervenha na tomada de decisão, ele tem o dever de formar os membros do Ministério Público numa cultura que seja possibilitada a um olhar mais inclusivo da sociedade, né? E repensar essa cultura punitivista dentro do cárcere, como trabalhar a questão de combate ao abuso do poder econômico agora nesse ano eleitoral, que a gente sabe que tem vários outdoors aí espalhados, isso é crime eleitoral, vocês precisam, mulheres e homens que estão nos assistindo, vocês precisam denunciar, se vocês veem aí eleitos, né, políticos eleitos com outdoor espalhado, tem que denunciar, é crime, e isso influencia negativamente a escolha, ao poder de escolha de um representante do povo. Então, nós temos que oportunizar, como a
doutora Andréia falou, para que nós possamos oportunizar espaços igualitários, nós também temos que dar as mesmas ferramentas para as mulheres. As mulheres também têm que receber X recurso na sua campanha. Elas não podem ser esquecidas pelos partidos políticos para que privilegiem outros candidatos que são mais a pauta do que eles querem vender. Então, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, vai atuar na defesa do regime democrático, no combate ao abuso de poder dos membros do Ministério Público, para não desvirtuar das ferramentas que as pessoas têm. Porque se elas usam ou se elas ocultam informações que deem a falta de transparência, falta de desvio de finalidade, isso aí é muito prejudicial. Então, eu quero deixar para vocês o recado que aqui quem vos fala, a Carmela, é candidata ao Conselho Nacional do Ministério Público, um lugar muito importante e que a gente defende pautas afirmativas para um regime efetivo de democracia. E frisando mais uma vez, né, doutora Carmela, tu frisasse muito bem agora a importância do conselho, a importância desse conselho ao qual tu dispôs a ocupar um espaço, e aonde tem 11 homens e nenhuma mulher atualmente. Nenhuma mulher. Olha só, no Conselho do Ministério Público, uma instituição que eu admiro, mas no Conselho tem 11 homens, nenhuma mulher, e poderá ter a oportunidade de termos uma ou duas mulheres. Para quantas vagas agora? 3 vagas. 3 vagas, né? E o quanto é importante, nós estamos falando aqui em outros programas, eu tenho falado, o quanto é importante a mulher ocupar os espaços para que ela venha trazer os anseios, ela venha trazer a visão, ela venha trazer os sentimentos, ela venha trazer as dores, ela venha trazer os desejos da mulher, porque ninguém melhor do que a mulher para falar de tudo isso sobre as mulheres. O quanto é importante nós termos uma representante lá no Conselho Nacional do Ministério Público, uma mulher, e o quanto a doutora Carmela, com um pouquinho do histórico que ela trouxe dela aqui, o quanto ela vai poder estar ajudando a comunidade, a sociedade, ela estando lá. Né, doutora Carmela? Eu acredito assim, doutora Andréia, que nós, enquanto mulheres, temos que defender os espaços para que mais mulheres estejam nesses lugares, como pessoas negras, porque atualmente não tem nenhuma pessoa negra lá. Então, como nós vamos dar um olhar, uma perspectiva plural no lugar que não é plural? Precisamos tornar não só o Ministério Público um lugar plural, mas o Conselho Nacional de Justiça. Só tivemos uma mulher indicada pelo Conselho Federal da OAB a ocupar esse cargo, né, de conselheira no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu concorri o ano passado, fiquei em 4º lugar, e as pautas que a gente procura defender onde quer que nós estejamos é que, havendo violação de direitos humanos em atividades empresariais, tem que haver uma política combativa do CNMP para que as empresas não estejam reiteradamente noticiando, né, a imprensa noticiando casos como aquele rapaz, aquele senhor que foi morto no supermercado aqui em Porto Alegre, no véspera do Dia da Consciência Negra. Nós não tenhamos, que nem temos em São Paulo e Rio de Janeiro, o maior número de inquérito de pessoas mortas negras, de a cada 10 pessoas, 10 ou 12 pessoas negras mortas por policiais, possivelmente policiais, digamos assim, 9 pessoas, 9 casos são arquivados. Imagina. Então, isso é um índice muito, muito preocupante e que está totalmente vinculado com uma política de combate ao genocídio da população negra. Nós precisamos enfrentar esse tema dentro do CNMP. E amigos que estão nos acompanhando, que vão assistir o programa gravado, continue compartilhando, mesmo que você assista amanhã, assista outro dia. Doutora Carmela, mais uma vez, parabéns pela tua coragem de te colocar à disposição, torcendo aqui por ti, para que tu seja essa mulher a ocupar, então, esse espaço junto ao Conselho, porque 11 homens, nenhuma mulher, e nós temos a possibilidade de te ter lá, né? Assim como ter também a colega, ter 1 ou 2 mulheres lá. O quanto é importante, como tu falasse, essa visão de pluralidade. Exatamente. E quero reforçar aqui também com relação ao teu projeto do cárcere, por quê? Quanto mais nós darmos condições, né, daquele que está preso, quanto mais nós dermos condições às famílias dos apenados, quanto mais a gente der condições para o egresso do sistema prisional, menos
nós vamos ter prejuízo na sociedade. Quanto mais nós acolhermos, menos pessoas marginalizadas nós vamos ter. Nós não podemos virar as costas, porque quanto mais virarmos as costas, pior é para mim, pior é para você, pior é para a comunidade. Também, quanto ao jornal, algo assim que eu não conhecia ainda, né, esse teu trabalho. Sim. Parabéns. Obrigada. Tu és uma mulher ousada. Não é fácil, são 16 anos de Jornal Estado de Direito, todos os projetos vinculados à cidadania, ao direito como instrumento de protagonismo social. Nós precisamos empoderar a sociedade, as mulheres, a todas as pessoas, de que o direito ele é uma ferramenta que pode nos levar aonde nós quisermos, mas nós temos que saber usar. Vamos lá, gente. E mais uma vez, maravilhoso. Você que tiver a oportunidade, olha aí, adquira. Achei um projeto extraordinário. Bem, obrigada. Minhas amigas, segunda-feira que vem estaremos novamente aqui. Eu quero dizer para você que em março, mês que comemoramos o Dia da Mulher, onde nós temos um mês de maior reflexão, nós vamos ter convidadas extraordinárias também. Quero deixar aqui meu boa noite para você que nos assiste. E posso dizer só uma coisinha, fazer Vamos propaganda? Lá, que já estamos então, aqui tá, com um minuto só. 8 de março, lançamento Justiça Restaurativa e Violência Doméstica. Eu aqui não estou podendo trazer o livro, mas vai ser lançado esse livro aqui, que fala da Agenda 2030 da ONU e a perspectiva dos direitos das mulheres, que eu contribuo também aí. Conto com a audiência de vocês aí. Ok, minhas amadas, lembrando sempre nossos apoiadores, Shop Total, Móveis do Bem, coordenação do nosso programa de Andréia de Vargas, direção-geral de Fabiano Brasil. Fique aí agora com Léo Contursi no programa Fotografia e Viagem. Te espero segunda-feira que vem. Um grande beijo, Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau.